Fala galera, bem-vindos ao É Pelo Flu 1902. Se você não me conhece, se você mora numa caverna, eu sou o Rafael Maia e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu ontem em Moça Bonita, né? O Fluminense estreou no Campeonato Carioca com a equipe secundária lá, comandada pelo nosso queridíssimo Marcão, e conseguimos nada mais, nada menos que um insosso empate, né? Com o Sampaio Corrêa. Jogo 0-0, mas aí a gente tenta sempre fazer uma análise, ver o que se apresentou ali no campo e tenta também projetar para a temporada, né? Bom, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ativa as notificações. A gente está voltando para as lives. Ontem eu voltei a fazer live com meu irmão, depois de um longo tempo aí, com algumas dificuldades de horário, de agenda e tudo mais. Mas voltamos a fazer lives, voltei para as lives. O Fita Flu participou da live diretamente lá de Moça Bonita. E esse é o canal onde o torcedor tem voz, galera. Deixa o seu like também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, beleza? Compartilha aí para os seus amigos tricolores, para a galera ir conhecendo o nosso canal e a gente crescendo cada vez mais. Somos uma mídia completamente independente, ninguém tem nada com o Fluminense, somos apenas torcedores comuns como você que está me assistindo agora aí. Beleza, galera? Então, o Fluminense empatou em Moça Bonita e aí a gente ficou de olho ali no jogo, tentou analisar algumas coisas. O primeiro ponto que eu gostaria de elucidar aqui, de relevar aqui, falar com vocês, é sobre o Felipe Andrade. Cara, eu tenho pena desse rapaz. Eu acho que ele tá se queimando na carreira dele, porque a gente não sabe até hoje qual a posição do Felipe Andrade. No ano passado, na verdade, ele subiu como zagueiro, né? Nunca teve oportunidade de jogar na zaga. Com o Fernando Diniz, jogou de lateral esquerdo. Ano passado, nesse mistão do Marcão aí, ele jogou de volante, primeiro volante, e foi muito bem. Eu gostei demais das atuações dele. Achava, inclusive, que ele seria o substituto natural do André. Mas ele não teve sequência no time de cima, jogando como primeiro volante. Entrou de zagueiro em algumas furadas lá do Fernando Diniz, cometeu falhas sim, e aí fica aquele negócio. Eu já vejo muito torcedor dizendo que ele é fraco, dizendo que ele não joga nada. Vi alguns comentários relativos ao jogo de ontem, dizendo que ele não joga nada, que ele não tem potencial para ser jogador do Fluminense, mas o cara jogou de lateral direito, o que não é a dele. Então, assim, eu fico muito preocupado da gente, de repente, estar queimando um jogador que teria potencial para contribuir com o time profissional. Ficar de olho nisso daí. Marcão, talvez seja o caso de colocar o Felipe Andrade de primeiro volante, mas esse ano ele tem a concorrência do Wallace Davi, que junto com o Isaac e com o Riquelme Felipe fazem parte lá do Esquadrão 07, né? Que é a galera do Sub-17 que conquistou o campeonato ano passado. 3 jogadores muito promissores. O Wallace Davi, um primeiro volante que foi bem, cometeu erros sim, perdeu algumas bolas no ataque que geraram contra-ataques, mas é de se esperar de um jogador que tem ali seus 17 anos, né? Assim como os mais badalados, Isaac e Riquelme Felipe. O Isaac mostrou boa movimentação, fez alguns facões interessantes, uma movimentação interessante. E o Riquelme Felipe foi o que teve mais destaque, até pelo balão lá que ele deu no Rafael Pernão, né? Fez um domínio mais bonito e tudo mais, se mostrou ser um jogador incisivo. Mas teve uma coisa nessa atuação do Riquelme Felipe que me incomodou. E isso é uma opinião totalmente pessoal minha, tá? Rafael Maia falando. O esquema tático. Eu não gosto muito de ver o Fluminense engessado nesse 4-3-3. Quando saiu a escalação ontem, com Wallace Davi, Thiago, esqueci o sobrenome, Isaac e Riquelme Felipe no meio de campo, eu imaginei um 4-4-2 daqueles clássicos, né? Com 2 volantes e 2 meias jogando mais à frente. Mas aí, na hora do jogo, o que eu vi em campo foi o Riquelme Felipe muito preso lá na ponta direita. Ele criou jogadas por lá, isso é verdade, mas eu não sei, eu acho que de repente se ele jogasse centralizado, não centralizado, mas um pouquinho mais para dentro do campo e deixando o corredor para o lateral passar, eu acho que seria uma variação tática interessante e de repente ele tendo mais campo para jogar, em vez de estar espremido ali junto à linha lateral, eu acho que a genialidade dele, o talento dele pode aparecer um pouquinho mais. Então, Marcão, fica de olho nisso daí. Eu entendo que o time profissional joga no 4-3-3, que eu também sou contra, que eu também já acho que poderia haver uma variação tática um pouco maior, né? Não vejo problema nenhum em você jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. E aí a gente vai chegar na questão do ataque já já. Mas eu só queria deixar exposto aqui para vocês essa minha visão sobre o esquema tático. Eu acho que o Marcão poderia
ousar no sentido não de ser mais ofensivo, mas no sentido de mexer na tática do time, colocando os dois volantes um pouquinho mais plantados. O Wallace Davi mostrou que tem qualidade sim, mas sentiu até a questão física, é normal, um garoto de 17 anos ali, mas eu acho que se a gente tiver paciência com ele e lapidar direitinho, ele pode vir a ser um novo André, não em termos de qualidade, mas em termos de ser um jogador da base, que foi trabalhado, que subiu, deu retorno técnico e também deu retorno financeiro. Lembrando que com o próprio André a gente não teve essa paciência toda. O André só subiu para o time profissional porque o Hudson machucou. O André teve para ser emprestado para o Botafogo e teve para ser emprestado para o CRB. Então acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa mentalidade de só subir os jovens na hora do desespero, que nem foi com o Cauã Elias ano passado. Falando em ataque, Cauã Elias, o João Neto mais uma vez teve oportunidade e, na minha visão, não correspondeu. O João Neto não conseguiu ser perigoso, não conseguiu ser efetivo. Teve lá a chance dele de fazer um gol de joelho, mas ele não conseguiu botar para dentro. Se colocasse para dentro, a gente ia até dizer, fez gol e tudo mais. Mas também seria pouco. O João Neto foi emprestado para o CRB, fez alguns golzinhos lá, o Fluminense chamou de volta, está treinando desde o ano passado com os profissionais, mas ainda não engrenou. Eu torço muito, como eu torço para qualquer moleque de Xerém, para que ele desabroche ali, né, e dê o retorno para a gente. Mas não sei não. João Neto, acho que pode ser, esses jogos do Carioca podem ser a última oportunidade dele para se consolidar como profissional até, né, no Fluminense. E aí chegamos ao ataque para falar do Paulo Baia. É Paulo Baia, o postulante, o candidato a ídolo do Nemésio Maia, né? Paulo Baia fez a sua estreia, se demonstrou um jogador insinuante, me incomodou um pouco, que parecia que ele queria resolver tudo sozinho, parecia o Mbappé realmente, né? Pegava a bola, não tocava para ninguém, queria resolver sozinho. Agora, também, vamos ser justos, ele estava numa rotação acima do resto do time. Parecia que ele corria mais que todo o time não acompanhava ele. Ele tentou uns chutes a gol, deu uma cabeçada perigosa que mérito para o goleiro do Sampaio Corrêa, que defendeu, ele cabeceou certinho para o chão, o goleiro fez uma boa defesa, praticamente a queima-roupa, né? Então o Paulo Baia, sei não, hein? Acho que ele num time arrumadinho, num time entrosado, ele pode render bastante. Volto a falar da questão do esquema tático, porque eu não acho que Paulo Baia mereça ou deva ser aproveitado somente como ponta, jogando fixo em cima da linha, né? O Paulo Baia eu vejo ele mais como um segundo atacante, que nem tinha antigamente, né? Tinha um centroavante lá, centroavantão, e o segundo atacante que infiltrava bem na área, flutuava, jogava de um lado de outro, se mexia bastante. Então assim, eu acho que o Paulo Baia, como segundo atacante, ele tem um chute interessante, ele cobra falta, né? Tava lá nas valências dele, digamos assim. Então o Paulo Baia fez uma boa estreia, assim, considerei, até pelo time, né? O time treinando apenas 10, 12 dias, o Sampaio Corrêa vinha treinando desde novembro e com certeza tinha, fisicamente, né? Tava sobrando. Então, galera, é isso. Seguimos de olho no Fluminense, seguimos de olho também no elenco profissional que está treinando. Parece que o Terãs finalmente vai embora, né? Esperamos que sim. O Penha, já tem gente lá no Uruguai cravando a ida dele para lá. Eu acho que, assim, acaba sendo uma pena, né? Porque a gente tinha uma expectativa muito grande em cima do Terãs e ele não correspondeu. Eu acho que também essa questão desse esquema tático do Fluminense, desse 4-3-3, tá matando alguns jogadores. De repente o Terãs poderia até ser o substituto natural do Ganso ali, né? E não teria problema nenhum o Ganso jogar na criação e ter mais um ajudando ele na criação, né? Bom, mas isso daí a gente fala depois, né? Terãs está indo embora e o Fluminense segue. Beleza, galera? Estamos de olho e aqui é pelo Flu, sempre.